Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos nessa manhã abrir as nossas Bíblias na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Nós estaremos meditando nos versículos 10 a 13. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Estaremos meditando do 10 ao 13. A porção do 5 ao 9 eu intitulei Ele não falha nem tarda. E essa porção, o nosso tema de hoje será a terra purificada e revelada. Todos já acharam? Vamos à leitura dos 4 versículos. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Não feche sua Bíblia, acompanhe conosco e mais uma vez vamos pedir ao Senhor que nos encaminhe nessa meditação. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento de meditação na tua palavra e te pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude na compreensão de tudo que está nesses 4 versículos. Faz-nos conhecedores e entendedores dessa porção das Escrituras, para que possamos te servir melhor e aguardar ansiosamente a segunda vinda de Cristo. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última vez que nós ministramos, então, o tema foi a certeza da vinda de Cristo, mesmo que alguns julguem que ele está demorando, mesmo que alguns julguem que ele demora em vir. Além disso, foi feita por Pedro uma ressalva de que tão certa quanto a segunda vinda de Cristo é a punição daqueles que se esquecem que ele já trouxe juízo sobre a terra uma vez. E por conta disso eles buscam dissuadir os fiéis da sua contínua luta contra o pecado. Se Cristo não volta mais, por que vocês estão brigando contra o pecado? Vivam, aproveitem. E hoje nós vamos buscar responder 3 perguntas, que são meus 3 pontos da manhã. Primeira delas, como será o dia do Senhor? Essa é a primeira pergunta que a gente deve responder. Segunda, onde desfrutaremos da vida eterna que recebemos em Cristo? E terceira e última, como viver até que o dia do Senhor chegue? Portanto, versículo 10, parte A, a gente vai tentar responder essa primeira pergunta: como será o dia do Senhor? Parte A diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. O que Pedro quer dizer com essa metáfora? O dia do Senhor virá como ladrão. Ele quer dizer simplesmente que esse dia vai vir repentinamente, inesperadamente, subitamente. A ideia reforçada nesse versículo é que de fato ninguém sabe quando Cristo volta, mas a certeza de que isso vai acontecer nos faz pensar que pode ser a qualquer momento. Então, por mais que alguns digam que ele está demorando, e do ponto de vista humano de fato estaria, mas a certeza de que ele vem nos faz pensar, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser ainda na minha época, e pode ser na época dos meus filhos, na época dos meus netos, pode ser a qualquer momento.
Cristo pode estar realmente às portas. Isso não é uma figura de linguagem, pode ser de fato uma realidade, ele pode estar às portas. E se nós somos salvos na pessoa dele e nós estamos firmados nas suas promessas, a nossa atitude não pode ser a de quem tem toda a vida pela frente, que vai fazer planos a longo prazo. Se eu tenho na minha cabeça certo de que pode ser a qualquer momento, o que é que deve estar no meu coração como plano de vida para daqui a 30 anos? Estar com Cristo. Eu não posso ficar pensando, daqui a 30 anos eu já vou estar com 65, eu vou estar aposentado, provavelmente desfrutando de tudo que eu trabalhei. Eu devo pensar que por mais que esse tempo chegue e eu vá desfrutar de tudo que eu trabalhei, muito melhor vai ser estar trabalhando de tudo o que foi feito aqui na terra junto dele. Só que isso realmente só pensa quem de fato anseia por esse dia. Não é todo mundo que está pensando a respeito do dia do Senhor. E ele virá, em primeiro lugar, subitamente. Muito melhor do que o que nós vivenciamos aqui e agora, é o que nos espera na glória. Com isso eu não quero dizer que você deva desejar morrer o quanto antes. Não é isso. Mas apenas que você não deve se apegar tanto às coisas terrenas. Veja que fazer planos é lícito, se organizar na sua vida também. Mas isso não pode ser um fim em si mesmo, isso não pode ser a grande motivação da sua vida. Por exemplo, estou na minha juventude, qual é o objetivo da minha vida? Me formar, ter independência financeira, ter uma estabilidade, passar num concurso, comprar minha casa, comprar meu carro, fazer viagens. Sim, a vida se resume a isso. Às vezes a gente gasta tanta energia buscando essas coisas que esquece do primordial. Anunciar o Evangelho, viver para Deus, para a sua glória, se satisfazer única e exclusivamente nele e não nessas coisas. Então nosso coração parece que está plantado na terra e não voltado para os céus, e não voltado para essa promessa que é certa de que ele virá buscar a sua igreja. Nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus, nós já sabemos disso. E aqueles que ainda estão perdidos precisam saber que Cristo virá buscar a sua noiva e que quem não fizer parte dela vai receber condenação. Remir o tempo, aproveitar o tempo, ser proativo com o nosso tempo, é justamente anunciar a todos aqueles que ainda não conhecem a Jesus qual é o seu futuro se continuar sem conhecê-lo. Mas também dizer que quem dobrar ao seu senhorio será agraciado com uma nova vida no presente, pois será feita uma nova criatura, e também uma vida eterna no porvir. Ou seja, nós precisamos, aguardando o dia do Senhor, que será repentino, será inesperado, será súbito, anunciar que existe sim uma condenação para quem não crê nele, mas a porta do céu continua aberta para todos os que o receberem. A nossa pregação necessariamente deve falar que Cristo veio, que morreu pelos pecados dos eleitos. A mensagem de salvação continuará a ser espalhada pela face da terra, arrebatando o coração de pessoas de toda raça, tribo, língua e nação, até que todos os que foram determinados para a salvação creiam. Até o último. Depois disso, vai vir o juízo. E aí o versículo 10 continua nos dizendo o seguinte: os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo o que nela há, será desnudada. Veja só, nesse dia que vem como um ladrão, os céus vão desaparecer com um grande estrondo. Essa é a linguagem utilizada aqui na NVI. É uma linguagem utilizada pelo apóstolo Pedro como uma reminiscência da linguagem do Antigo Testamento. Parece que você está lendo, e está mesmo, algo muito semelhante ao que Isaías vai falar no capítulo 34, nos versículos 1 a 4, principalmente o 4, quando o profeta fala a respeito das providências tomadas por Deus em relação às nações, todas as nações, contra as quais
Deus está indignado. Acompanhe comigo Isaías 34, do 1 ao 4. Aproximem-se, nações, e escutem, prestem atenção, ó povos, que o ouçam a terra e tudo o que nela há, o mundo e tudo o que dele procede. O Senhor está indignado contra todas as nações, sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá totalmente, ele os entregará à matança. Seus mortos serão lançados fora e os seus cadáveres exalarão mau cheiro. Os montes se encharcarão do sangue deles. As estrelas dos céus serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Olha que imagem. Do jeito que Pedro está dizendo aqui, os céus desaparecerão com um grande estrondo. Isaías fala que as estrelas dos céus serão todas dissolvidas. Veja que a linguagem é muito semelhante. Assim como era falado no Antigo Testamento, Pedro também se utiliza dessa forma de tentar, de uma forma muito precária, mas muito bela, descrever como vai ser o dia do Senhor. De fato é uma tentativa de descrever o indescritível. Só vai saber quem está naquele dia. Só vai realmente saber como é o dia do Senhor quem participar dele. E também é uma tentativa de descrever o indescritível, porque a gente há de convir que nos escritos de cunho escatológico nem sempre se pode ou se deve buscar literalidade. Então nós não podemos dizer vai ser assim, ponto final. Mas de posse dos elementos bíblicos, nós podemos tentar ver alguns aspectos desse dia do Senhor. Como eu disse, primeiramente, ele é repentino, ele é súbito, e nós sabemos que vai haver sim uma grande destruição. Calvino diz sobre essa parte B do versículo 10: o que vem em seguida, acerca da combustão da terra, não demanda longa explicação, se nós considerarmos devidamente o que está em pauta. Porquanto seu propósito, o propósito de Pedro, não era falar detalhadamente de fogo e tormenta e de outras coisas, mas simplesmente inserir uma exortação, a qual adiciona imediatamente, a saber que devemos cultivar energicamente a novidade de vida. Então o que Calvino quer dizer aqui é simplesmente o seguinte: Pedro não está aqui tentando dar detalhes. O foco dessa passagem, do versículo 10 até o versículo 13, não é dar detalhes de como vai ser o dia do Senhor. Ele não vai aqui gastar todo o tempo dizendo: olha, meus irmãos, vai ser assim, começa desse jeito, em determinado momento vai mudar para essa cena e termina dessa forma. Não. A ideia que vai acontecer no versículo 11 é nos chamar a cultivar uma vida de santidade. Por quê? Porque o Senhor pode estar às portas. E se o Senhor está às portas, nós devemos estar preparados. Nós não podemos ser encontrados em falta, mas trabalhando para Ele e por Ele. E o nosso segundo ponto é esse: onde nós desfrutaremos da vida eterna que recebemos em Cristo. Ainda essa parte B. Por quê? Eu vou continuar na parte B já no meu segundo ponto. Simples, porque nós temos uma expressão aqui que em quase todas as versões ela vai mudar. No final do versículo 10 nós temos o seguinte: os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Certamente sua Bíblia não tem a palavra desnudada. Se você estiver com a revista atualizada, ela vai ter atingida. Se você estiver com a Almeida século 21, vai ter descoberta. Afinal de contas, a terra vai ser atingida, a terra vai ser descoberta ou vai ser desnudada? Nós temos três palavras, mas atingida é o estranho no ninho. Quando você vai fazer concurso, né? Qual a palavra que não faz parte do grupo expresso nas alternativas abaixo? Então você tem revelada, descoberta, desnudada e atingida. Atingida está um pouco diferente. Eu atingi, eu descobri, eu revelei, eu desnudei. Faz mais sentido.
De fato, essas duas palavras são as mais próximas do entendimento que Pedro quer passar para a gente. Então, nós não sabemos todos os detalhes do dia do Senhor. De qualquer forma, também não é esse o foco de Pedro, mas de qualquer forma nós vamos utilizar os elementos de que dispomos nesse texto. E nós podemos concluir que vai haver um fogo restaurador que vai atingir a terra. Não vou deixar de utilizar essa palavra. Vai atingir a terra e suas obras, e elas serão desnudadas, reveladas, descobertas. Perceba o seguinte: existe a criação feita de maneira perfeita por Deus, mas essa criação sofre danos a partir do momento que entra o pecado no mundo. É como se a gente tivesse aqui a criação totalmente perfeita e entrasse uma camada superior que paira sobre ela, que influencia a vida dentro dela, chamada pecado. Quando o fogo restaurador vier, vai purificar essa terra, ou seja, essa camada de pecado vai sair. Quando eu tiro o pecado do mundo, o que é que sobra? A criação perfeita de Deus. Então, fogo restaurador vai atingir a terra. Para destruí-la? Não. Para destruir tudo o que não presta nela. Para destruir o pecado. Para purificar, para revelar o que Deus fez. Porque nós não conhecemos, na sua integralidade, o que Deus fez. Nós conhecemos o mundo caído, mas a perfeição os nossos olhos ainda não viram. Então, essas expressões são o melhor entendimento que Pedro está dizendo. Ele não está dizendo que não vai sobrar nada sobre a terra. Ele não está dizendo que vai se acabar tudo, mas apenas que após esse processo de purificação pelo fogo, a terra vai ser revelada, vai ser desnudada. Esse versículo não é a promessa de destruição final da terra, mas da destruição total de tudo que está impuro na terra, do pecado e das suas implicações, da corrupção que se instalou no planeta. Lembre-se, Pedro faz um comparativo acerca dessa destruição com o dilúvio. Pergunta de escola bíblica: o dilúvio destruiu a terra? Não. O dilúvio destruiu o mal que estava na terra. O texto é bem claro dizendo que naquele tempo os homens eram ímpios e Deus estava indignado contra aqueles homens e ordenou que Noé fizesse a arca. Então todos que sobraram na arca desfrutaram também da continuidade da terra. Houve a continuidade da terra e a continuidade da vida deles, e a partir deles tudo começou a ser refeito. A terra, meus irmãos, não será devastada pelo fogo, mas ela será recuperada, encontrada. E isso vai aparecer em várias outras passagens bíblicas, para que depois ninguém fique pensando que isso eu tirei da minha cabeça. Malaquias 3, versículo 2, vai nos ajudar um pouco com isso. Diz o seguinte: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Pergunta: o que é que o fogo do ourives faz? Tira as impurezas do metal para que, por exemplo, surja algo tão belo e tão sólido quanto uma aliança de ouro. E o que é que o sabão do lavandeiro faz? Tira as impurezas das vestes que ele está a lavar. Ou seja, o fogo que vai descer não é para destruir aquilo que deve ser purificado, é para destruir aquilo que tem que ser destruído, porque não faz parte da criação de Deus. Mas tudo aquilo que estiver voltado para Ele vai ser purificado para que seja continuado. Romanos 8:18 até o 25 a gente não vai ler por conta do tempo, senão a gente gastaria bastante. Mas Paulo fala que o nosso grande anseio é o dia em que nós seremos finalmente redimidos por Deus. É o dia em que nós pararemos de lutar contra o pecado. Porque de fato a vida cristã não é fácil. Nós somos tentados dia após dia por conta do pecado. E muitas vezes durante a nossa existência nós acabamos cedendo às tentações do pecado.
e nos sentimos culpados, e de fato nós somos, porque nós conhecemos a verdade e devemos nos apartar do pecado, apartar do mal. Então, para nós, um grande alívio vai ser o dia que a gente não precisará mais lutar contra o pecado. Quando a gente for finalmente redimido por Deus, o dia em que haverá também a redenção do nosso corpo. Por que a gente ainda peca? Porque está nesse corpo. Porque a natureza pecaminosa ainda habita ele. Mas quando o nosso corpo também for redimido, acabou esse problema. Mas Paulo não fala simplesmente da expectativa por parte do ser humano, ele fala também que a criação tem a mesma expectativa que nós. A criação geme por essa expectativa. O anseio da criação não é desaparecer, mas é ser refeita, é ser colocada novamente no seu padrão, é ser redimida. O anseio desse mundo não é deixar de existir, mas é ser liberto da prisão que o nosso pecado colocou. Outro texto que nos ajuda com isso é Efésios 1, 9 e 10, que aponta que Cristo é a redenção desse mundo. Deus envia o seu Filho não somente para remover o pecado e a maldição do seu povo, mas também da sua criação. Colossenses 1, 19 e 20, por que Cristo veio? Para reconciliar consigo todas as coisas, tanto as da terra quanto as dos céus. Então a redenção, meus irmãos, é tão ampla quanto a criação. Ela é cósmica. Ela vai atingir a todos nós, mas também a tudo o que há na terra. É o que diz aqui o versículo 10. A terra e tudo o que nela há será desnudada, para que essa terra se veja livre do mal. É para isso que essa redenção vem, para que ela se torne novamente terreno santo, onde os santos habitarão por toda a eternidade. Portanto, nós desfrutaremos da nossa vida eterna aqui. Estranho dizer isso, mas é fato. Nós desfrutaremos de nossa vida eterna aqui, só que sem a presença do pecado, numa criação totalmente restaurada. E aqui fica uma dica para quem quiser aprofundar mais a questão. É justamente um livro que tem esse título, A Criação Restaurada, de um autor chamado Albert Wolters. Sobre justamente essa questão de nós desfrutarmos dessa nossa vida eterna aqui, sem a presença do pecado, numa criação totalmente restaurada, o reverendo Emílio Garofalo Neto disse o seguinte: depois da morte, por um tempo, nós estaremos apenas em espírito com Cristo, nos céus, ou como diria na parábola do rico e Lázaro, no seio de Abraão, até que ele venha, até que Cristo retorne. Então nós ressuscitaremos. Se estivermos mortos, ressuscitaremos primeiro. Nossos corpos vão ser semelhantes ao dele, incorruptíveis. E o mundo também vai experimentar uma ressurreição. Tudo o que não presta será queimado. Tudo o que Deus criou perfeito será liberto do cativeiro. E viveremos na terra de Emanuel, onde habita a justiça e nunca haverá nada de mal. A nossa mente não consegue alcançar a grandiosidade desse dia, é fato. E como será glorioso participar dessa nova realidade? Nós estamos acostumados com um mundo caído, quebrado, e o único que contemplou esse mundo em seu estado perfeito não nos contou tanta coisa assim sobre ele. Apesar disso, nós cremos que será infinitamente melhor do que o nosso atual momento. Nós já respondemos duas perguntas: como é que vai ser o dia do Senhor, e onde desfrutaremos da vida eterna que recebemos de Cristo. Mas há uma terceira pergunta a ser respondida nessa manhã, que é como viver até que o dia do Senhor chegue. E agora a gente vai do versículo 11 até o 13. Versículo 11: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Pedro responde, exortando-nos a viver de maneira santa e piedosa. Meus irmãos, tenham isso em mente: Deus não está pedindo nada demais. Por quê? Porque nós fomos criados para isso, viver de uma maneira santa e piedosa.
quando a pergunta do breve catecismo de Westminster pergunta para nós: qual o fim último do homem? Que é simplesmente ter toda a sua satisfação em Deus e glorificá-lo para sempre. Então nós fomos criados para isso. Não é que agora, sabendo da vinda iminente de Cristo, a gente vai começar a viver de maneira santa e piedosa. Nós fomos criados para isso, do primeiro dia da nossa vida até o último. Também não é pedir demais, porque foi para isso que nós fomos eleitos, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, Efésios 1:4, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, Efésios 1:6. Nós fomos salvos, fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. A pergunta é: tem algum lugar no mundo que não tem a presença dele? Então, onde você colocar a planta do seu pé, você deve ser santo e irrepreensível, porque lá Deus está. Segundo, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Cristo nos trouxe essa graça e nós devemos louvá-lo por isso. Quando? Todo o tempo. É isso que nós devemos fazer então, enquanto Cristo volta, viver de maneira santa e piedosa. Esse é um primeiro ponto. Mas aí vem o versículo 12 que nos diz: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Perceba que aqui ele usa de forma única, exclusiva, inédita, a expressão o dia de Deus, que é a mesma coisa do dia do Senhor, que os profetas chamavam de aquele grande dia. O dia do Senhor, meus irmãos, não é um dia pelo qual nós devemos temer. Por isso que nós esperamos e apressamos. E de que forma nós apressamos? Pregando e vivendo o que pregamos. Porque quando, de fato, o último eleito for alcançado e se render aos pés dele, ele volta. Nós apressamos cumprindo a sua vontade. Nós apressamos fazendo aquilo que ele nos determinou a fazer. E com o coração cheio de esperança de que de fato a sua promessa vai se cumprir. Nós não podemos temer por esse dia, porque não é o dia que nós seremos condenados. É o dia que nós receberemos final redenção. É o dia pelo qual a criação geme, é o dia da volta do nosso Senhor. Nesse dia a nossa verdadeira alegria vai surgir. Porque até então nós temos uma alegria, mas está sempre vinculada ao mal. É por isso que depois das nossas alegrias vem sempre as nossas tristezas. Mas quando esse dia chegar, os momentos bons não serão mais seguidos de dias ruins, de notícias más. O versículo 12 ainda nos diz o seguinte: naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Nós não sabemos exatamente como tudo será, porque nós não temos muita informação como tudo era antes da queda. Mas uma coisa é certa: Deus não destruirá tudo o que as suas mãos fizeram, até porque ao terminar o seu trabalho de criação, ele viu que tudo era muito bom. O fogo será purificador, vai limpar a terra, vai varrer da face dela toda a iniquidade, todo o mal. E se nós já achamos esse mundo belo do jeito que ele está, imagine como será quando ele for refeito, purificado, limpo do pecado. Na segunda vinda de Cristo não haverá espaço para o mal, e não haverá também espaço para quem praticou esse mal. Apenas estarão presentes na terra onde habita a justiça quem se apropriou dessa justiça através de Cristo, e quem praticou essa justiça, mostrando que de fato é filho de Deus. Versículo 13, para já irmos nos aproximando do nosso final. Ele diz o seguinte: todavia, de acordo com a sua promessa, friso bem essa expressão, de acordo com a sua promessa.
Nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós ansiamos por novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E a nova terra é esta aqui, refeita, sem a mancha do pecado, livre do mal, uma continuidade do que Deus criou perfeito, assim como também acontecerá com os nossos corpos, só que eles estarão revestidos de incorruptibilidade na ressurreição, no dia final. Enquanto não chega esse dia, o que é necessário fazer? Viver em santidade, no ensaio do que nós viveremos quando Cristo voltar. Esse é o grande ponto dessa meditação. Não é sermos peritos em detalhes atmosféricos, escatológicos, terrenos ou celestiais da vinda de Cristo, mas é sermos chamados à responsabilidade e à necessidade de termos compromisso com Deus, de deixarmos de viver uma vida cristã defeituosa, negligente, para sermos de fato aquilo que Ele espera que nós sejamos. Deixarmos de dar desculpas para nos envolver com a obra e nos colocar de corpo e alma naquilo que Ele deixou para que nós vivêssemos. Por isso eu digo que a preparação para esse dia deve ser diária, deve ser intensa, deve ser diligente e deve ser cuidadosa. Por que ela deve ser diária? Lembremos que um dia para Ele é como 1000 e 1000 como um dia. Nós não sabemos quando Ele vem, pode ser amanhã, pode ser até mesmo hoje. Por isso que nós devemos diariamente meditar em Sua palavra, para não incorrer em erros que firam a sua santidade, que entristeçam o seu coração. Não somente isso, o pecado bate a porta todos os dias. E como fugiremos dele? Se meditarmos na Sua palavra de dia e de noite. A preparação deve ser intensa. Não tem momentos da vida que a gente diz assim: eu acho que eu estou esfriando, acho que eu estou um pouco mais relapso. Hoje eu deixei de ler a Bíblia, ontem eu já não orei antes de dormir, faz tempo que eu não faço minha devocional, eu nem me lembro qual foi a última vez que eu fiz jejum. Consagração, acho que faz tanto tempo que eu fui. Pois é, a preparação tem que ser intensa. Por quê? Porque a nossa natureza é assim mesmo, preguiçosa. Se a gente deixar pela própria vontade, nem para cá a gente vem. Deu uma dor no pé, a dor de dente, já vai dar errado. Por quê? Porque o pé está bom, mas se o dente está doendo, eu não vou cantar que preste. Tudo é uma desculpa para que a gente fique deitado em berço esplêndido esperando a volta de Cristo. Mas não é assim que as coisas devem ser trabalhadas na nossa vida. A preparação tem que ser intensa. Não é simplesmente intenso no domingo de manhã, intenso no domingo à noite e relaxado de segunda a sábado. A preparação é intensa de domingo a domingo. Nós somos soldados do exército de Cristo. E o soldado tem que estar preparado todos os dias, marchando rumo ao triunfo que nos espera. Nós temos que ser diligentes. Eu sempre coloco essa expressão nos sermões que eu trago, porque de fato é isso mesmo. Nós não podemos servir a Deus de todo jeito, de qualquer forma. Temos que ser diligentes no nosso trabalho para Ele. Nós devemos viver diligentemente e cuidadosamente, porque de fato nós hoje estamos de pé, mas temos que ter cuidado para não cair. Nós sabemos o que devemos fazer, e porque nem sempre a gente faz. Nós sabemos o que a palavra está nos dizendo, a exortação que Pedro nos traz nesse texto,
e porque nem sempre a gente cuida do nosso coração, e porque nem sempre a gente cuida do nosso bem mais precioso, que é a nossa alma eterna. A preparação para esse dia deve ser cuidadosa. Portanto, meus irmãos, valorizemos cada momento dessa espera, vivendo hoje como uma prévia de um futuro que vai ser livre do pecado, sendo transformados dia a dia pelo que nós meditamos na palavra de Deus e nos satisfazendo absolutamente naquele que nos criou. Sendo assim, nós vamos promover certamente a sua glória e também a nossa alegria. Amém?